Olá, amigos. Queria trazer uma reflexão da palavra de Deus, baseada em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 e 13, no qual o apóstolo Paulo vai falar sobre as três virtudes cristãs. Em 1 Coríntios 13, versículo 12 e 13, diz assim: Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Nesses tempos de enfrentamento do coronavírus, creio que é bastante pertinente falarmos dessas três virtudes cristãs. Na realidade, essas três virtudes é especificamente, tipicamente cristã. E Paulo, ele recomenda aos cristãos de Corinto, no capítulo 13, onde ele vai falar dos dons espirituais, e ele vai colocar a supremacia do amor sobre todos os outros dons. Mas deixa bem claro também para nós sobre a importância dessas três virtudes serem exercidas no dia a dia dos cristãos. E agora, nesse contexto que nós estamos enfrentando essa calamidade, essa adversidade, essa luta, creio que é bastante pertinente, relevante falarmos dessas três virtudes que são tão necessárias nesse momento difícil que nós estamos passando. O apóstolo Paulo, ele no versículo 13, ele vai dizer que o amor é uma virtude, é a virtude das virtudes. Mas ele entende que os cristãos precisam exercer nas suas vidas a fé, a esperança e o amor. Vou falar um pouco depois sobre o amor, mas principalmente queria começar falando com a importância de exercermos essas três virtudes no nosso cotidiano, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo. A primeira virtude que Paulo fala que nós devemos exercer é a virtude da fé. Obviamente que a fé é fundamental para o cristão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma atitude de confiança, sem entrar aqui em questões de vermos a fé do ponto de vista sociológico, que afirma que a fé é um sentimento religioso. Eu queria entrar no sentido bíblico, que diz que fé, pelo menos, tem três significados para nós: confiança, fidelidade e também crença em Deus. Eu vou estar focando na questão da confiança. Nesses momentos difíceis que estamos vivendo, está sendo desafiada cada um de nós como cristão a exercermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quando lemos Hebreus capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. E aí vai alistar para nós uma quantidade enorme de chamados heróis da fé. Todos eles exercitaram sua fé em Deus, sua confiança em Deus. Eu diria, resumidamente, que fé é confiança no caráter de Deus. Quando eu digo isso, é que todos esses que exerceram a fé, dentre eles podemos citar Moisés, Abraão, Abel, o próprio Davi, enfrentando Golias. Temos outros como Josué. Todos eles exerceram esse tipo de fé. Geralmente, quando falamos de fé, nós restringimos essa fé ao início da nossa vida cristã. Aliás, é um pré-requisito para a conversão. Mas esquecemos que a Bíblia diz que a fé também tem um caráter existencial. Devemos exercê-la durante toda a nossa vida, uma vez que Abacuque diz que o justo viverá da fé. O próprio Jesus também, ele faz essa pergunta que em tempos escatológicos que provavelmente estamos vivendo agora, ele pergunta: quando o Filho do Homem vier encontrar fé na terra, Deus vai encontrar fé em você nesses tempos de coronavírus, esses tempos de adversidade, esses tempos de sofrimento? Deus
achará em você alguém, um agente de fé nesse contexto? A segunda virtude que é importante nesse texto, meus irmãos, é a virtude da esperança. E nesse contexto que nos leva a muitos de nós sermos tentados ao desespero, a mensagem da esperança é tipicamente cristã. Quando eu digo tipicamente cristã, eu estou querendo dizer que a Bíblia afirma que as pessoas descrentes vivem sem Deus e sem esperança. É nas cinzas do desespero, é nas cinzas das destruições que nasce exatamente a semente da esperança. Me lembra aqui a situação do profeta Jeremias, quando ele viu a sua cidade ser destruída, e era uma espécie assim de destruição como foi Hiroshima e Nagasaki. E quando Jeremias, escrevendo em Lamentações, ele diz que nesse contexto quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas observem que quando Jeremias disse isso, ele estava vivendo um momento muito difícil de destruição, de ele ver fome por todos os lados, gente passando necessidade, a sua cidade querida, Jerusalém, e também o templo todo destruído. E ele, nesse contexto, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E também ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero dizer você, meu querido, nesse contexto que nós estamos vivendo de coronavírus, é preciso que nós resgatemos a memória da esperança. Lembremos aquilo que Deus fez na história. Assim como Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele disse para aquele gigante: assim como Deus me livrou do urso e do leão, eu também vou vencê-lo. Então, vamos trazer a esta memória, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Também nesse contexto de coronavírus, queria lembrá-los de que há uma outra virtude, talvez as mais importantes, a síntese de todas as outras virtudes, que é o amor. Aliás, o maior mandamento que Jesus deixou foi este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É também muito pertinente dizer que nesse contexto que nós estamos vivendo é preciso ajudar-nos uns aos outros. E a maior expressão, a virtude que sintetiza todas as outras virtudes, como solidariedade, empatia, amor, dedicação ao próximo, também ações sociais, elas todas se resumem no amor. Aí é importante dizer, hoje eu tenho visto pelas redes sociais pessoas se apresentando para ajudar umas às outras, muito bonito esse gesto. Vejo gente dizendo: se você é autônomo, se você está menos favorecido que eu, estou oferecendo a minha ajuda. Eu tenho visto isso nas redes sociais, isso é muito bonito e necessário nesse momento. Afinal de contas, meus irmãos, o amor é a essência de Deus. E como Paulo disse aqui, vai passar as profecias, vão passar também os outros dons, e também ele disse que mesmo a fé é ver o invisível. Quando nós vamos ver, um dia nós vamos ver Deus face a face, não será mais necessária a fé. A esperança são calcadas ou fundamentadas nas promessas de Deus, mas todas as promessas de Deus estarão já concretizadas. Então só restará algo. A única coisa que vai restar diante de tudo isso é o amor. E o amor é eterno, porque Deus é eterno. Que nesses tempos difíceis que vivemos, possamos exercitar a esperança, a fé, mas sobretudo o amor. Que Deus nos abençoe.